Dando sequência à maratona temática, teremos a seguir a palestra que abordará o tema Plano de Educação, Financiamento da Educação. Convidamos para ocupar a tribuna à minha esquerda Sua Excelência, a Senhora Procuradora do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, doutora Hélida Graziani Pinto. Hélida possui graduação simultânea em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e em Administração Pública pela Fundação João Pinheiro, doutorado em Direito Administrativo pela UFMG, com estudos pós-doutorais em Administração pela FGV, bem como livre docência em Direito Financeiro pela USP. Boa tarde, Procuradora. Vossa Excelência disporá de até 40 minutos para a apresentação e 5 minutos para responder as perguntas da plateia. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui no momento de reflexão sobre a renovação do Plano Nacional de Educação. Há um projeto, inclusive, que visa a sua prorrogação, né? E eu até mandei uma apresentação, não sei se ela já pode estar disponível, para começar exatamente visando ao melhor aproveitamento do tempo. O arquivo já está aqui? Perfeito. A abordagem que trago para debate com os colegas que trabalham no Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre a auditoria do Plano Nacional de Educação, do Plano Distrital, do Plano Municipal, onde houver, né? É como abordar o controle do gasto mínimo dos recursos vinculados de forma aderente ao planejamento educacional. O meu grande foco de abordagem é o artigo 10 do PNE. E vou explicar de forma detida, espero que durante esses 40 minutos a gente consiga fazer uma interface. A minha experiência no âmbito do Estado de São Paulo, eu tenho 82 municípios na minha atribuição direta de acompanhamento, alguns municípios muito pequenos, mas outros já bem grandes. Já tive atribuição, a capital paulista tem seu TCM, né? Então, o segundo maior município de São Paulo, depois da capital, é Guarulhos, um município rico, mas ao mesmo tempo com muitas iniquidades. Já tive atribuição para Guarulhos, já tive atribuição para Campinas. Então, grande parte das reflexões que trarei são em relação à própria Secretaria de Estado de Educação de São Paulo, a maior rede de ensino estadual do país, inclusive também dos municípios paulistas, na medida do que isso for consonante com a experiência que vocês certamente têm. Então, a minha fala visa ser um diálogo. A minha fala visa ser uma construção aproximada nos nossos esforços de aprendizagem. Inclusive para quem integra a Secretaria de Educação aqui, né? Meu ponto de vista jamais entendeu o agente que está na rede pública de ensino como alguém a ser punido. Se tem conflito, quase sempre esse conflito é ensejado pelo secretário de Fazenda ou, eventualmente, pelo próprio agente político. Não é diretamente o gestor de educação quem traz os constrangimentos a que vou me referir. O ponto de partida, como disse, é uma baixa aderência do gasto vinculado em educação ao planejamento educacional. Esse é o diagnóstico. Eu trago de partida a perspectiva de que nesse 10º ano de vigência o PNE entrega 90% de descumprimento das metas e estratégias. É lei, mas é uma lei descumprida. É norma programática. Gestor municipal que compra kit de robótica para a escola que não tem água tratada, que compra material apostilado quando tem a oportunidade de acessar gratuitamente o Programa Nacional do Livro Didático, e enquanto esse mesmo gestor deixa a criança fora das creches. Há um conflito distributivo que precisa ser trabalhado do ponto de vista de fiscalização cotidiana. Em São Paulo, alguns municípios pagam transporte de universitários, pagam cursinho preparatório para Enem e deixam crianças fora da creche. Ora, a atribuição do município primordialmente é o ensino infantil, é o ensino fundamental. A escolha por financiar direto ou indiretamente o ensino médio e o ensino superior ofende o artigo 11, inciso 5 da LDB. E eu tenho suscitado isso nos meus processos. Mas para fazer uma construção teórica que dialogue com a experiência de vocês, de como fiscalizarmos os recursos da educação, os recursos vinculados, seja o piso do artigo 212, seja os recursos do Fundeb, e mesmo a aplicação dos recursos do salário educação, como podemos pensar a aplicação dessa cesta de recursos vinculados de forma a maximizar o cumprimento tempestivo do PNE. Essa é a minha agenda de debates aqui hoje.
E eu queria fazer um passo antes. Eu preciso que vocês dialoguem comigo quanto custa a ignorância. É senso comum, existe inclusive uma tematização politizada disso, né? Que a ignorância é muito mais cara do que o próprio custo da educação. Mas eu preciso trazer dados recentes. Esse é um estudo da própria FGV, onde dou aula, e também haverá uma segunda página que traga um estudo do INSPER, mensurando quanto o país perde em termos de potencial de crescimento econômico, em potencial do PIB, de expansão do PIB, em não oferecer uma educação de qualidade. Esse é um estudo que projeta até uma perda de até 2%. Pode parecer pouco, mas um país estagnado há tanto tempo, num patamar de crescimento que em alguns anos sequer chega a 2% ao ano, esse é o tamanho do nosso desafio. Os dados mais recentes, inclusive coletados a partir do censo do IBGE, nos mostram que ainda temos 11 milhões de analfabetos. Quase metade da população adulta, com 24 anos de idade ou mais, não concluiu a educação básica obrigatória, ou seja, sequer concluiu o ensino médio, o segundo grau. Ora, se os pais da atual geração de crianças que estão na escola são semi-alfabetizados, nem concluíram o ensino médio, a exigência de uma escola de melhor qualidade, até para incentivar essas crianças a entregarem uma capacidade de aprendizagem maior, é maior. Vejam, eu estou sendo redundante, mas se a família tem uma deficiência histórica de não ter concluído sequer o ensino médio, a escola tem que ser redobradamente qualificada. Existe uma iniquidade histórica de termos pais semi-alfabetizados, pais analfabetos, que não estimulam essas crianças na primeira infância. Então a escola pública tem que ser redobradamente mais potente. A pergunta que faço é: qual é o estágio de expansão do horário integral na nossa rede pública de ensino? Por que não se fala na oferta de horário integral na pré-escola como algo absolutamente prioritário? Já que a primeira infância é tão decisiva para todo o resto da vida. Percebem? O horário integral é importante, sobretudo na primeira infância. Creches e pré-escola. Não tematizamos isso com ênfase no nosso debate. Eu gosto de falar de dívida pública, minha tese de doutorado é sobre dívida pública, meu estágio mais recente, pós-doutoral, também tenho pensado. Academicamente é um tema que me interessa, as despesas financeiras, mas é preciso dar nome à rosa, parafraseando Humberto Eco. Nenhuma outra dívida brasileira é mais significativa do que a dívida educacional que temos conosco mesmo. Fica parecendo que a gente é um país como a Argentina ou os países europeus. Quando eu ouço que tem dinheiro sobrando na educação, isso me dá uma certa alergia, uma irritação profunda. Porque fica parecendo, quem fala que tem dinheiro sobrando, que a gente já está vivendo uma transição demográfica terrível, que precisa agora liberar o dinheiro da educação para a saúde, né? A pessoa não frequenta o chão de fábrica, não frequenta o nível da rua da escola. E não traz o dado de que apenas em 31 de dezembro de 2016, vejam, não completou 8 anos. Foi em 31 de dezembro de 2016. Eu vou dar o dispositivo normativo para que não duvidem de mim. Na forma do artigo 6º da emenda 59 de 2009, somente a partir de 31 de dezembro de 2016 se tornou plenamente exigível a oferta da pré-escola e do ensino médio. Até há cerca de 8 anos atrás, os governadores não eram obrigados a oferecer o ensino médio. Nós, Ministério Público, os órgãos de controle, os tribunais de contas, os colegas da estrutura do controle judicial, não tínhamos processualmente condição de exigir a universalização do ensino médio, a universalização da pré-escola. Só era obrigatório o ensino fundamental. Coisa que os outros países mais desenvolvidos fizeram há mais de um século atrás. Nós só asseguramos a etapa obrigatória de 4 a 17 anos há 7 anos, 7 anos e meio atrás. Em 31 de dezembro fará 8 anos. Agora vem me dizer que esse país tem dinheiro sobrando na educação. Se eu tenho a maior parte da população ainda sem concluir o ensino médio, ainda tem uma população a ser buscada no ensino de jovens e adultos, o gargalo que isso gera na pressão para a comunidade escolar é muito maior. Porque os pais alfabetizados, as minhas filhas, exatamente pela minha bagagem de formação, elas já têm estímulos naturalmente. Quem
Quem estuda processo educacional sabe do que eu estou falando. Se os pais são alfabetizados e têm uma formação mais sofisticada, é um processo pedagógico natural dentro da própria família. Há de se redobrar o cuidado da primeira infância em relação aos filhos de pais semi-alfabetizados. Essa é a nossa maior dívida intergeracional. E vem falar então de produtividade da mão de obra. O Brasil se assemelha agora cada vez mais ao Brasil do século XVI. Extrativismo minerário, produção agropecuária. Enquanto o mundo está falando de quê? Microchips, a disputa de patentes, a transição tecnológica com novas soluções, a transição climática com novas soluções tecnológicas. A gente se parece um país ainda do período colonial, exatamente porque não investimos como deveríamos nessa educação de base, em ciência e tecnologia. Todo o debate que precisamos fazer é um debate que, inclusive, deveria revisitar o conceito que é despesa de capital. Despesa de capital na Lei 4.320 é só tijolo e cimento. O debate de fundo que precisamos é de uma sociedade cuja maior produção econômica hoje é intangível, são os big data, são exatamente a produção de patentes, os algoritmos. Percebem? Isso aqui é uma dívida do país consigo mesmo. E nós precisamos tematizar que aplicar de forma equivocada, falseada, computar, embora formalmente elegível, vejam, comprar o kit de robótica, a princípio, não é um problema. Mas a escola não tem nem água tratada. Abrir mão do material didático que vem gratuitamente do MEC, do FNDE, e comprar material apostilado e achar que um monte de slides substituem os livros testados na comunidade acadêmica, além de ter um custo financeiro absorvido pela rede, traz consigo um risco. Percebem? O debate de fundo, e aqui eu trago o estudo do INSPER, é que temos assumido custos intergeracionais, custos econômicos intergeracionais, que não são de pequena monta. Uma expressão do que certamente o Distrito Federal tem diante de si, porque assume a responsabilidade do ensino médio, assim como o Estado de São Paulo, é a evasão escolar. O INSPER mensurou 214 bilhões ao ano. 214 bilhões de reais ao ano de perda pela evasão escolar. E, ao mesmo tempo, isso repercute porque a educação é uma política pública transversal. Se eu consigo escolarizar a população e a população ter uma formação adequada, eu consigo, por exemplo, fazer prevenção em saúde. Eu consigo reduzir a mortalidade por doenças evitáveis, que o planejamento é programável. Eu consigo fazer uma projeção em várias políticas públicas, transversalmente, né? Não só do ponto de vista de produtividade da economia, gerando mais emprego, gerando atividade econômica, mas reduzindo criminalidade. Tem vários estudos que atestam as correlações positivas decorrentes da educação. E é isso que o INSPER fez. Esse é um estudo muito interessante, vale a pena conhecê-lo, para começar a debater no sistema de controle externo a fiscalização do dinheiro da educação de forma aderente ao planejamento educacional. Há despesas formalmente admitidas no cômputo em educação que são estéreis, que não entregam cumprimento tempestivo. Esse exemplo que eu dei, que eu vou repetir várias vezes, de comprar material apostilado, é uma despesa formalmente elegível, mas materialmente estéril. Sobretudo comparado com o fato de que você acessaria esse material gratuitamente pelo PNLD. Ora, por que não está ampliando a oferta de vagas em creche, que é uma prioridade? Percebem? Embora algumas despesas sejam formalmente admitidas, elas não cumprem tão adequadamente o planejamento educacional e, portanto, elas têm que ser glosadas, elas têm que ser questionadas. O que eu quero dizer é que há um custo de oportunidade, é um argumento que os economistas entendem muito bem. Material apostilado, quando há o livro gratuito, enquanto há crianças fora das creches, não se amplia a oferta de vagas em horário integral, traz consigo um alto custo de oportunidade. É caro deixar de colocar a criança na creche. É caro pagar uma coisa que você acessa gratuitamente, enquanto isso você frustra a expansão das vagas em horário integral. Por vezes não paga nem o piso do magistério. Inclusive, o estudo do INSPER mensura a projeção da expectativa média de vida, porque uma população mais educada, sendo mais aderente, inclusive às estratégias de prevenção em saúde, tem uma expectativa média de vida maior.
A desigualdade se projeta de tal forma que afeta até mesmo a expectativa média de vida da população. A exposição a risco, a risco de vulnerabilidade à violência, tem uma série de indicadores para mensurar a perda que a evasão escolar no ensino médio traz para todo o país. Não é só a renda perdida, é a renda perdida e mais indicadores de saúde, indicadores de produtividade da economia, indicadores de violência, de criminalidade. Né? Vejam vocês que se trata de um cálculo que nós não fazemos usualmente nos tribunais de contas. Não estou pedindo para fazê-lo. Estou ilustrando o debate para avançarmos. Eu não estou agregando nenhuma complexidade. Na verdade, eu estou muito mais keynesiana do que a maior parte dos colegas imaginam. Vejam vocês, a única coisa que eu quero é que gaste conforme o planejamento, e o planejamento é lei. Ponto. O plano educacional é uma lei, na forma do artigo 214 da Constituição. Você tem o plano nacional, você tem o plano estadual, você tem o plano municipal, o plano distrital. E na forma de lei, cumpra-se, não é norma programática. Todavia, nós ainda temos uma dificuldade imensa de tirar o PNE do papel. Já disse, vou repetir, 90% das suas metas e estratégias descumpridas. Algumas delas em situação depois da pandemia, em situação de retrocesso. Vocês estão vendo aí comigo, havia uma previsão na estratégia 20.11 do PNE de aprovar a lei de responsabilidade educacional. Esse debate sequer foi levado ao Congresso. A mora legislativa é a mora até do envio do projeto de lei. Claro, há algumas propostas em reflexão, mas que não avançaram, e o governo também não avançou, porque há um tensionamento, como se o gestor educacional fosse o responsável pelos atrasos. Eu parto da perspectiva de que o problema não é o gestor educacional. Normalmente, o gestor educacional ele é assediado por uma cadeia produtiva de fornecedores, cada um quer vender o seu nicho de mercado. Você tem, por vezes, o cartel do transporte escolar, o cartel do material escolar, o cartel da merenda. O gestor educacional, infelizmente, ele é assediado por nichos de mercado, assediado pelo secretário de Fazenda. Eu tenho a experiência, infelizmente, de pequenos municípios, em que o prefeito faz o cômputo, exige que se faça o cômputo, ele às vezes é o ordenador de despesa de forma equivocada, porque o dinheiro da educação tem que ser gerido pelo secretário da pasta, mas o gestor municipal exige que se troque os pneus da frota de veículos da prefeitura inteira e se lance como se fosse da frota de viaturas da educação. Que se abasteça, né, pague combustível para toda a frota, falando que é genericamente da educação. Material de escritório, conta de luz, etc. e tal. Esse é um dos falseamentos mais simplórios. Lançar como se fosse na educação um valor de compra de insumos como se fosse para atender a comunidade escolar, quando na verdade atende a outros. A folha da educação, por vezes, é inchada de comissionados, de contratados temporários que não ficam na educação. Embora a LDB seja claríssima em vedar que isso seja lançado. Ainda há, em muitos entes políticos, o cômputo de nativos no dinheiro da educação. Embora a emenda do Fundeb permanente tenha proibido expressamente, não tem nem mais controvérsia. Isso é claro lá no parágrafo 7º do artigo 212, é proibido, mas ainda há. E essa é uma luta antiga que nós buscamos excluir. Só em São Paulo a nossa luta envolve uma casa histórica de 3 bilhões de reais ao ano de cômputo de nativos no dinheiro da educação. Representei o Supremo Tribunal Federal via PGR, ganhamos na ADI 5719, mas infelizmente ainda tem uma modulação de efeitos cuja retirada dos inativos do cômputo no estado mais rico da federação ainda vai permanecer até o final deste ano. E vejam vocês, São Paulo entrega um estudante de segundo grau, do terceiro ano do segundo grau, com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental. Os dados de desempenho em matemática da rede pública estadual de ensino indicam que os nossos alunos saem do terceiro ano do ensino médio com conhecimento equivalente à 7ª série do ensino fundamental. Só para vocês terem uma noção do prejuízo causado. Por isso, a tese de que tem dinheiro sobrando, ela, na verdade, esconde o próprio falseamento. O dinheiro não fica. O dinheiro não fica na educação. É um argumento muito equivocado.
Esse dado que aparece para vocês, o gráfico, é da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, porque anualmente eles divulgam um balanço. Como ainda não chegou o aniversário, esse é o balanço do ano passado, do 9º ano de vigência do Plano Nacional de Educação. Vocês vão ver nas colunas vermelhas, algumas delas, inclusive, em sentido negativo. Vieram para a esquerda porque, na verdade, a esquerda significa que retrocedeu. Onde está vermelho não cumpriu, e onde está vermelho e à esquerda significa retrocesso, sobretudo por causa do período pandêmico. Esse é o estágio de cumprimento do Plano Nacional de Educação, com dados do balanço elaborado pela Campanha Nacional de Direito à Educação. Tem aqui a referência bibliográfica, caso alguém se interesse depois em levantar os dados. Até peço à Escola de Contas que disponibilize o arquivo da apresentação a todos os que tiverem interesse para levantar os dados. Vejam vocês que já era para estar em debate o Plano Nacional de Educação para o período de 2025 a 2035, ou seja, o próximo decênio, desde o segundo semestre do ano passado. Mas o Executivo ainda não enviou. Isso tolhe o debate, inclusive, das nossas falhas. Por que este atual PNE chega ao seu 10º ano de vigência com tamanho nível de descumprimento? Onde falhamos? Isso é essencial para elaborar um melhor plano. Fazer o diagnóstico do que falhou é essencial para você, na próxima etapa, corrigir as falhas. O processo da política pública, em uma linguagem muito simplificada, é planejar, executar, controlar. Sendo que a melhor forma de controle é o controle que retroalimenta o planejamento. Controle inteligente não é só um controle repressivo. Controle inteligente é um controle reflexivo sobre o que deu errado na última vez. Percebem? Controle bom, e é isso que uma auditoria adequada em fiscalização da educação, uma auditoria atenta ao planejamento educacional deveria estar levantando. Por que não funcionou? Meu amigo Gerson certamente vai explorar também isso, ele do Tribunal de Contas de Santa Catarina, um defensor árduo, inclusive do ICMS educacional, das várias perspectivas de tirar o PNE do papel, tem sido tema de doutoramento, de reflexão. Há várias hipóteses, mas uma delas, e é essa que eu quero trabalhar com vocês, é de que o dinheiro da educação não tem compromisso em cumprir tempestivamente as metas e estratégias do PNE. Embora tenha financiamento vinculado, o financiamento não é comprometido com essa densificação das metas e estratégias. E, juridicamente, as metas e estratégias têm natureza de obrigação a termo. Desculpa usar uma linguagem técnica do direito, mas é importante. Quando a lei define com um prazo fixado o que deve ser feito, não há margem discricionária para negar cumprimento. É um dever. Vejam vocês também nessa perspectiva do estágio de descumprimento, ainda da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, eu arredondei, coloquei para 90%, mas apenas para fins didáticos. Está aí 85%, em retrocesso 65%, um dado preocupante, a própria ausência de informação, lacuna, a lacuna de dados, ela também nos preocupa no sistema de controle externo. Isso não é correto haver opacidade, intransparência a respeito dos dados. E apenas cumpridas, parcialmente cumpridas, 15%. Isso aqui é um diagnóstico de fracasso coletivo. O nome desse slide é fracasso coletivo. Temos um planejamento educacional supostamente debatido com a sociedade, supostamente endereçado como uma prioridade, integrou, inclusive, o PPA a partir, logo depois, o primeiro PPA, logo depois de 2014, como uma do eixo central. Eu me lembro que era o PPA da pátria educadora. Nós iríamos usar os recursos do pré-sal, 75% do que viesse no Fundo Social do pré-sal, para dar garantia de cumprimento ao PNE. Não preciso detalhar muito mais para sabermos que não foi executado. Sonhamos longe de sermos um país civilizado, aprimorando a aplicação dos recursos em educação, vertendo, inclusive, uma fonte não renovável de recursos como o pré-sal, para cumprir esse planejamento, e isso não foi entregue. E qual é o eixo da minha resposta? Até aqui eu falava de problemas, eu falava de diagnóstico. Toda vez que você trabalha com um problema, você tem que ser capaz de se aproximar dele,
compreendê-lo e, tanto quanto possível, oferecer uma solução, ainda que provisória. Eu tenho uma hipótese. Até aqui eu apresentei o problema. Eu tenho uma hipótese. E uma hipótese normativa, cuja resposta passa por tirar do papel esse artigo 10º da Lei do Plano Nacional de Educação. Eu não estou falando de autores abstratos, princípios, eu não estou falando de uma construção com base no direito comparado, eu estou falando, vamos cumprir a lei que nós mesmos nos aprovamos. O artigo 10 é cristalino, transparente, e em especial o trecho que está sublinhado me parece a chave da resposta para esse desafio coletivo que trouxe. A nossa maior dívida intergeracional, a que me referia no início. Olha, me permitam, porque é importante. Eu preciso ler com vocês. Peço, licença para tanto. O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão, não é poderão ser, serão, formulados de maneira a assegurar a consignação, e aqui o trecho que me parece a chave, a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE, e com os respectivos planos de educação, aqui respectivos já replicando na simetria federativa, ou seja, os estaduais, distritais e municipais, a fim de viabilizar sua plena execução. O que é dotação compatível? O que vem primeiro, o piso ou o planejamento educacional? O piso alocado nas leis orçamentárias, a garantia dos recursos mínimos, tem que ser aderente ao planejamento educacional. O modo de aplicar o piso tem que ser aderente ao planejamento educacional. Percebem? Há um dever substantivo de aderência daquela fórmula contábil matemática do piso, 25% da receita de imposto e transferência de impostos, dos recursos do Fundeb, há um dever matemático de aplicar esse montante, mas que é materialmente aderente ao planejamento educacional. Não posso deixar o gestor gastar de qualquer jeito. Comprar material apostilado, comprar kit de robótica, fazer a folha da educação inchada, entre outras estratégias controvérsias de desvio de recursos, como cômputo de inativos, como falava há pouco, pagar transporte universitários, ainda que excedente ao piso. E esse é um ponto interessante. Os municípios, quando pagam transporte universitário, eles falam, mas não está nos 25%. Eu digo, se tem dinheiro sobrando para pagar transporte universitário, como é que você está deixando criança fora da creche? Não é neutra a sua escolha. Você não tem o direito de deixar a criança fora da creche, porque a sua atribuição primordial é com o ensino infantil, é com o ensino fundamental. Por isso, o debate de fundo que trago para a reflexão de uma auditoria atenta ao plano educacional como eixo qualitativo do cumprimento do piso, tem que fazer um monitoramento dos programas de duração continuada dos PPAs. A alma dos serviços públicos, do ponto de vista do direito financeiro, você quer pensar um serviço público, serviço que é política de Estado, não política de governo, você tem que ir nos programas de duração continuada. Quer governo entra, quer governo sai, o nome pode até mudar. Mas sempre vai ter lá alguma necessidade de previsão de recursos para transporte escolar, para merenda, para alimentação escolar. Igual, eu vou citar apenas os nomes nacionais para não ficar trazendo risco de nomenclatura diversa. Mas PDDE, PENAT, PENAI, o financiamento estruturado do ensino fundamental, do ensino médio, a alfabetização na idade certa, tem um programa específico para isso. Eu não quero correr o risco de falar nomenclatura que tem variações na federação. Mas, de toda sorte, isso quer governo entra, quer governo sai, ainda que a nomenclatura mude, é da essência do Estado brasileiro. São obrigações. Então, vai fazer a auditoria do financiamento da educação, do piso, do dinheiro vinculado à educação, como é que os programas de duração continuada dialogam com o planejamento educacional. Estão entregando o cumprimento tempestivo do PNE? Está expandindo a oferta de vagas em creche? Está expandindo a oferta de vagas em horário integral? Está cumprindo o piso dos profissionais, dos profissionais do magistério? Eu preciso que vocês percebam que os programas de duração continuada precisam ser consonantes com o PNE, com as metas e estratégias do PNE. Se nunca houve uma auditoria focada nos programas de duração continuada, eu sugiro
respeitosamente, que nos preocupemos com a qualidade do PPA, com a qualidade dos programas de duração continuada. Porque é claro que isso depois vai vir informando o que repercute na lei orçamentária anual. Deveria repercutir. E aí a gente vai voltar de novo na perspectiva de sabemos o problema, temos uma chave, uma hipótese para a resposta, e onde a gente pode começar a criar os constrangimentos para avançar. De uma certa forma, eu já antecipei para vocês, o problema é a resposta. Agora, como é que a gente vai criar os constrangimentos para, de fato, implementar? Tirar do papel essa solução, a princípio, sugerida. Eu estou trazendo aqui alguns desafios muito grandes. Muitos entes da federação não aplicaram o piso, não cumpriram os recursos vinculados durante a pandemia. Embora tivessem prazo para compensar esses valores até 31 de dezembro do ano passado. A pergunta que faço é, o TCDF, nós em São Paulo, nós nos preocupamos em, por exemplo, assegurar a correção monetária? Porque senão você está empurrando a perda inflacionária para a comunidade escolar, num período em que houve aceleração inflacionária. Percebem? Quanto mais tempo demorar para garantir essa correção monetária, isso chega a 30%, 40%, até às vezes 50%. Empurrar a perda inflacionária para a comunidade escolar é menos cumprimento das metas estratégicas. Outra questão que eu trago para debate, o falseamento do piso do magistério. O cômputo de inativos nos recursos vinculados à educação. Ainda hoje persiste. O 10º ano de vigência, eu já falei, o silêncio eloquente em torno do Sistema Nacional de Educação é outra agenda federativa, porque nem tudo é só responsabilidade dos estados e dos municípios, a União também é omissa em muitas questões. A exemplo da falta de regulamentação do custo aluno-qualidade. Uma agenda premente. E custo aluno-qualidade não é só ampliar o financiamento, é claro que traria mais recursos, mas também nos permitiria ter um instrumento poderoso de auditoria para rastrear, pelo desvio padrão, aqueles cômputos equivocados. Como eu falava, abastecer a frota toda de veículos como se fosse da educação. O custo aluno-qualidade nos dá um parâmetro de custo que é essencial. Vejam vocês o artigo 50, parágrafo 3º da LRF. A LRF já pede sistema de custos. Falar em custo aluno-qualidade me permite também, por exemplo, controlar o número máximo de alunos por turma, que a escola tem que ter biblioteca, quadra, entre outras coisas básicas, insumos. A gente está falando de coisas ainda muito básicas, ainda tem escola, repito, muitas escolas, o programa Sede de Aprender é um pouco isso, ainda tem muita escola pelo Brasil afora, sem água tratada. O Distrito Federal não é um rincão de oásis de boa qualidade. Infelizmente, naquele documentário que a Folha fez durante a pandemia, Desconectados, grande parte do que se gravou foi aqui. Paulo Saldanha, o repórter que fez aquele documentário, quando do lançamento me convidou, e eu fiquei, poxa, o debate depois que sucedeu ao lançamento do documentário, é triste pensar que mesmo uma região, em tese rica, mas com tanta desigualdade, tenha dado ensejo àquele tipo de iniquidade educacional durante a própria pandemia. O documentário Desconectados é sobre o Distrito Federal. Qual é a nossa cota de responsabilidade por esse estado de coisas? Eu me sinto profundamente desinquieta quando eu vejo os dados de São Paulo, porque é um estado rico, não pode falar que não tem dinheiro. Em termos proporcionais, então, é muito rico. A gente tem que tomar para nós essa responsabilidade. Somos atrasados como somos, tendentes a manter um padrão de economia do século XVI, colonial, porque a gente não prioriza de fato a educação. É só uma agenda programática. Não é uma realidade que se verifica no cumprimento do dinheiro da educação. O gasto em manutenção e desenvolvimento do ensino, repito, ele é investimento, todo ele. Não é só tijolo e cimento. Escrevi um artigo com o Salomão Ximenes, com o André Roncaglia, queridos colegas professores, em que a gente defendia que todo o dinheiro da educação fosse reputado despesa de capital, embora a educação seja majoritariamente pagamento de salário. A gente fez esse debate, inclusive, à luz da reflexão do Green New Deal lá nos Estados Unidos. A primeira infância, a primeira ponte. Então, é um debate que a gente tem que atualizar a nossa Lei 4.320, pensar a regra de ouro, pensar as regras fiscais, porque a educação não pode sofrer constrangimento como agora se avisa em uma revisão do piso, em tese, para desconectar com a garantia de ser uma proporção da receita estatal, para caber dentro do arcabouço fiscal.
falava dessa questão do período colonial, mas a ideia me veio, inclusive, de uma querida amiga, foi procuradora federal dos direitos do cidadão, se aposentou do MPF há alguns anos, a Débora Duprá, num evento, falávamos, inclusive para prestigiá-la, era a época da aposentadoria dela, ela cunhou essa frase que nunca me saiu da cabeça: estamos agora, no Brasil, mais próximos de 1500 do que de 1988, em termos de desafios mesmo. Esse país precisa ter claro consigo o que ele quer para daqui a 20 anos, 30 anos. O tempo vai escoando, eu já falei bastante, mas aí só vai consolidando o que eu já disse. Na verdade, eu não vou passar um por um, fica aí depois de referência. O descumprimento imotivado do conjunto de metas e estratégias do PNE, ele tem que ser um motivo para, inclusive, impugnar a consistência do estágio de cumprimento do piso. É preciso um diálogo permanente com a comunidade escolar para fortalecer essa rede de freios e contrapesos. O controle externo precisa fortalecer o controle social e vice-versa. A estimativa da perda da evasão escolar, eu já disse, o rastreamento das despesas alheias, a atribuição primordial do ente. Não tem que ficar financiando o transporte universitário se não sequer assegura a expansão das vagas em creche horário integral. Uma vez eu fiz sustentação oral, eu ia, às vezes, para constranger, o papel do Ministério Público é esse, constranger. Eu fazia sustentações orais, meu amigo Gerson, de ver cômputo, ainda que excedente ao piso da educação, para pagar transporte universitário, cursinho preparatório de Enem e criança fora de creche. Eu dizia, sabe por que o prefeito escolhe pagar transporte universitários e cursinho preparatório de Enem? Porque o jovem vota, e a criança de 0 a 3 anos não. É preciso que se diga, é preciso que se enfrente. É na primeira infância o investimento de maior impacto para, de fato, depois não ter distorção em idade série, para conseguir avançar no desempenho, embora seja só o ponto de partida, porque o IDEB não é ele sozinho o parâmetro de qualidade da educação, é um ponto de partida, é uma reflexão aproximada. Então, a gente começar a enfrentar despesas alheias à subfunção do ente. O município é ensino infantil e ensino fundamental. Não cabe outro. Há o conjunto das metas e estratégias, aí a pergunta, deixamos de querer chegar nesse patamar? Escrevi recentemente na coluna Contas à Vista do Conjur, que tenho a honra de dividir com um colega professor da USP, Fernando Facuri Scaff. Escrevi recentemente que a prorrogação do PNE, na minha opinião, opera como uma anistia. A prorrogação que se avizinha do atual Plano Nacional de Educação, na verdade, opera como uma anistia, sem aferir por que não foi cumprido, sem buscar responsabilizar o que nos trouxe a esse estado de coisas. E aí é onde eu entro com o debate. Bom, se é para resguardar que o dinheiro da educação cumpra o planejamento educacional, onde é que a gente vai achar esse dinheiro, onde é que a gente vai conseguir fazer com que ele seja aderente? Aí é controle a cada ato. A cada vez que comprar material apostilado, quando tem um material didático que vem gratuitamente do Programa Nacional do Livro Didático, a cada despesa que, embora lícita no artigo 70 da LDB, ou seja, a despesa é formalmente lícita, mas estéril, consultorias, por vezes, equivocadas, aí tem que abrir o processo e enxergar nos autos. A experiência prática, eu estou trazendo alguns exemplos para vocês. A gente precisa refinar. Tem que ter faro, abrir o risco, né? Investigar numa matriz de risco os desvios. Mas vejam vocês, em economia, esse conceito é claríssimo. Precisamos internalizá-lo do ponto de vista da auditoria do financiamento do dinheiro, da aplicação do dinheiro da educação, da auditoria do cumprimento do planejamento educacional. Eu estou aplicando em kit de robótica. A escola tem internet? Eu estou comprando kit de robótica. A escola tem água tratada? Eu estou comprando material apostilado, slides, etc. e tal. E abrindo mão do que vem gratuitamente do MEC. Consultoria para capacitar professores, etc. e tal. Mas como é que está o ritmo de expansão da oferta de vagas em creche? Como é que está o ritmo de expansão da horário integral? Porque, embora formalmente lícito, são despesas que concorrem. A noção de custo de oportunidade é essa. Você está abrindo mão de implementar tempestivamente aquilo que é a sua obrigação. Eu apontei para você, é só força de... Desculpe. Não, é só brincando. Percebem? A tese que trago para reflexão é: a cada despesa discricionária que eu faço o cômputo formal, como manutenção e desenvolvimento do ensino, para fins de aplicação do piso,
Eu tenho que gerar um ônus de motivação para dizer, está cumprindo tempestivamente? Isso contribui para cumprir tempestivamente as metas estratégicas do PNE? É isso. A cada despesa discricionária que fura a fila do cumprimento do planejamento educacional, eu tenho que impor um ônus de motivação. Eu não estou dizendo que ela é presumidamente ilícita, não. É uma presunção apenas de exigir motivação. Cabe pedir justificativa. Isso é básico, é só pedir para motivar. Pode comprar kit de robótica, eu não tenho, a princípio, nenhuma restrição a uma expansão tecnológica. Agora, inclusive, virou moda também querer fazer uma estrutura, bunker de segurança privada nas escolas com dinheiro da educação. É vedado. Escrevi com um querido amigo, Fabrício Mota, conselheiro aqui do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, que é inadequado. Assim como o salário dos guardas civis municipais não é computável, não é elegível com manutenção e desenvolvimento do ensino, contratar segurança privada para a escola também não é. Porque senão é sempre assédio, sempre acham que o dinheiro da educação está sobrando. A função de segurança pública é outra. Corre a outra conta. A gente tem que ter coragem de evitar tanto assédio ao dinheiro da educação, enquanto as metas não são cumpridas. O que eu estou propondo é uma análise da motivação das circunstâncias por trás do cômputo de despesas discricionárias, enquanto se entrega um elevado estágio de descumprimento do PNE. Por isso eu falo presunção relativa de irregularidade, não é presunção absoluta. O que eu estou propondo é, chame o gestor para motivar. Isso não é algo que os tribunais de contas teriam um constrangimento, porque eles já fazem diuturnamente. Assinar prazo para o estrito cumprimento, para provar o estrito cumprimento da lei, inclusive está previsto no artigo 71 da Constituição, numa dos incisos lá. É um dos nossos deveres, a gente tem que chamar a motivar. Vejam vocês que se trata apenas de pedir motive, ônus de motivação. O que eu estou sugerindo é dotação compatível significa uma prioridade de cumprimento das metas estratégicas do PNE. Se não provar que está cumprindo tempestivamente, tem metas descumpridas, trocar o material do livro didático, que vem gratuitamente, por material apostilado, me parece uma despesa suscetível de ser impugnada. Porque isso traz custo, o custo de oportunidade. Você podia estar expandindo as vagas em creche, você podia estar expandindo o horário integral. Bom, já me informaram da restrição temporal, já estou caminhando para o final. O que eu tenho sugerido é apenas e tão somente, durante o processo de aferição das despesas formalmente computadas, que se peça nessa etapa de validação da despesa, motivação, em face do estágio de descumprimento das metas estratégicas do Plano Nacional de Educação, do Plano Distrital de Educação. É só isso que eu estou pedindo. Não estou gerando nenhuma presunção absoluta, estou dizendo, motiva. Abram os números, traga a rota, o planejamento para cumprir as metas estratégicas. Eu até fiz questão de colocar esse desenho do Homer Simpson, né? Entre a cerveja e o Donuts, para a gente ver que tudo são escolhas, e as escolhas têm que ser justificadas. Esse exemplo é apenas uma brincadeira para dizer, olha, pode comprar kit de robótica, mas prioriza, primeiro, garantir água tratada. Assegure a expansão da oferta de vagas em creche. Eu estou repetindo exemplos bobos, mas esses exemplos bobos eles são paradigmáticos da iniquidade alocativa. Tudo é uma questão de prioridade alocativa. Ou a gente onera a cada escolha, ou o dinheiro nunca aparece. A gente está aqui num órgão de controle das prestações de contas e a gente sabe disso. Ou é a cada R$1, a cada 1 centavo, o dinheiro nunca vai aparecer. Tudo é uma questão de prioridade alocativa, inclusive no tempo. Eu negar a expansão de vagas em creche agora, porque eu estou priorizando aquela outra, essa geração de crianças já vai ter um déficit para o resto da vida. A dimensão de prioridade não é só o volume de dinheiro, é o tempo. Se eu não oferecer agora, essa criança fecha uma janela de aprendizagem na formação cerebral dela, que é muito difícil recuperar. A primeira infância, como eu já disse, é importante, inclusive, para eu ter a alfabetização na idade certa depois. Se ela já entra na creche, uma boa creche, em horário integral, isso simplifica o processo de aprendizagem para o resto do período de formação dessa criança. Se gasta menos ao longo depois da formação da criança.
Por isso que eu também trouxe essa imagem, né? Nesse momento que eu já sei que o meu tempo está estourado, mas assim, vai bifurcando, vai abrindo encruzilhadas, você tem que fazer as escolhas. A única coisa que eu estou pedindo é que tal a gente mandar cumprir a lei. Eu só estou pedindo para mandar cumprir a lei. Que a coisa mais que eu usei, não invade a separação de poderes, o controle que pede para cumprir a lei. Que pede motivação acerca do descumprimento da lei. Não é ferir separação de poderes, falar, olha, tem uma lei aqui que te deu prazo e você não cumpriu. Por quê? Enquanto isso, você foi pagar segurança privada, kit de robótica, inchar a folha da educação, ao invés de enfrentar o absenteísmo, entre outras questões. Então, assim, o gasto mínimo em educação, o gasto mínimo em saúde não são apenas fórmulas matemáticas. A gente tem que esvaziar um pouco essa análise estritamente protocolar de achar que basta cumprir 25% da receita de impostos no elenco das despesas lá do artigo 70 da LDB, que está bom. E quem diz que todo o elenco de despesas da LDB atende materialmente, adequadamente, às metas estratégicas do PNE? Percebem? É preciso, claro, levar em conta o artigo 70 da LDB e fazer um ato contínuo, ou seja, uma sofisticação adicional, verificando se aquelas despesas elegíveis são materialmente capazes de entregar o cumprimento do planejamento educacional. É disso que se trata. Há obrigações a cumprir, e essas obrigações vinculam a forma como se aplica o dinheiro da educação. Já falei várias vezes, apenas estou reforçando. Até porque a repetição é pedagógica. Depois de algum tempo, como docente, cada vez mais docente de alunos que ficam no celular, quanto mais eu repito, inclusive com umas imagens muito bobinhas, a chance de alguma coisa ficar no final. Não estou dizendo que vocês são com os meus alunos desinteressados, desculpem. Mas é só um cacoete de professor que, infelizmente, lida com essa transição tecnológica. Esse debate do professor Nicholas Davis nos afeta. Ele é o professor da Federal Fluminense, que falava de como os tribunais de contas, de alguma forma, têm um papel a retomar uma dívida histórica, porque, por vezes, nem sempre a gente validou. A gente fez um controle adequado dos recursos da educação, houve validação de desvios em alguns momentos, em alguns estados, em alguns entes. Então, esse é um estudo histórico, é uma fonte bibliográfica importantíssima para quem quer pensar financiamento da educação. Os tribunais de contas no financiamento da educação, em algum momento, eu digo não estou vilanizando ninguém individualmente, mas em algum momento tiveram uma parcela de responsabilidade nessa forma de cômputo equivocado. E o que eu estou pedindo há um ônus de provar que está cumprindo o dinheiro da educação conforme o planejamento. Este é o último slide, com ele encerro, mas eu não posso deixar de fazê-lo com o exemplo desse menino Marcos Vinícius, morreu com 14 anos, indo para a escola numa comunidade do Rio de Janeiro, atingido por bala perdida. Me marca muito. Eu não consigo falar de financiamento da educação sem me lembrar dessa mãe, que ela ainda conseguiu chegar até o filho já atingido, convalescendo, agonizando, melhor dizendo, e as últimas palavras desse menino para a mãe foram: mas eles não me viram com a camisa da escola. O menino baleado, agonizando à beira da morte, esperava que a camisa da escola o emanciparia, o protegeria. Um país que não resguarda o cumprimento do Plano Nacional de Educação, mesmo tendo recursos vinculados ao setor, entrega essa barbárie. Um país que agora discute quebrar os pisos da proteção social para, entre outras coisas, manter uma iniquidade entre várias perspectivas alocativas, vai continuar tendo severos problemas de agravamento da violência. Ou a educação, de fato, é uma prioridade, a gente disputa os recursos a cada centavo, ou, efetivamente, essa não vai ser uma história isolada apenas do Marcos Vinícius. Muito obrigada ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, sinto-me muito honrada, me exorbitei um pouco do prazo, mas é porque eu não podia perder a oportunidade de, aqui estando, fazer uma interlocução profunda sobre o nosso Plano Nacional de Educação. Reitero o prazer imenso e fico à disposição das perguntas, se houver. Nós, na realidade, temos uma pergunta aqui, mas é se a palestra será disponibilizada. A palestra a doutora Hélida já autorizou, temos uma pergunta ali. E vai ser disponibilizada, sim, na página do evento, no mesmo lugar onde vocês fizeram as inscrições, no CISGED. Uma pergunta aqui.
Ótima pergunta, fico honrada, porque a gente aprende que o aluno fixa conteúdo quando tem dúvida, não é? É uma questão muito respeitosa, eu me sinto honrada pelas perguntas. Ainda mais numa sexta-feira à tarde, depois do almoço, né? A chance de vocês não terem interesse no debate é maior. O que se percebe na atuação dos órgãos de fiscalização é uma inércia em relação a fiscalizar, cobrar e punir os executores, administradores, quando não cumprem a legislação. Diante dessa situação, dessa realidade, como cobrar mudança de postura desses órgãos de fiscalização? Eu tenho tido, cada vez mais, e Gerson é testemunha, né, uma resiliência pedagógica. Não vamos mudar a mentalidade dos tribunais de contas, até pus o livro do Nicholas Davis, porque reconheço que não é fácil, existe uma cultura de um controle formal dos gastos mínimos em saúde e educação, por meses até de relevar o déficit de aplicação, não ensejar uma punição a respeito do descumprimento. Mas, na minha condição de membro do Ministério Público de Contas e de professora, né, antes de ser MPC, eu era professora da UFMG, aí me mudei para São Paulo, me exonerei da UFMG e aí fiquei na FGV. Mas, assim, a gente não muda uma interpretação, não muda uma tese apenas da noite para o dia. É um processo permanente, é água mole em pedra dura. É constrangendo. O nosso papel é, inclusive, formar novas gerações para interpretarem conforme nós estamos sugerindo. É uma disputa hegeliana. A tese de que o dinheiro da educação não tem compromisso com o planejamento, eu estou apresentando uma antítese. E essa antítese precisa que mais gente continue a executá-la. O que eu estou tentando aqui, inclusive dialogando com vocês, é fazer efeito multiplicador do debate. Embora esteja na lei o artigo 10 do PNE, é claro, etc. e tal, a gente precisa multiplicar quem a aplica. Então, este evento é uma oportunidade de fazê-lo. E a cada despesa, a cada impugnação. Por isso eu falava do fortalecimento do controle social. Por isso eu falava também de a gente somar esforços. Eu não acredito em que uma mudança dessa seja feita rápida e isoladamente. Ninguém sozinho consegue fazer. Mas os tribunais de contas já têm avançado. Quando eu comecei no meu trabalho há alguns anos atrás, há 12 anos para ser mais exata, houve uma vez em que, fazendo essas sustentações orais mais enfáticas, naquela ocasião, num contexto específico, não tinha nenhum tom ruim, mas o conselheiro, naquela ocasião, me questionava: então, Vossa Excelência acha que é papel do tribunal ir às escolas, fiscalizar as escolas? Ele me respondeu, ele perguntou e respondeu: não. Naquela ocasião, ele achava que não. Hoje, a coisa mais bonita do mundo, o tribunal vai e faz um constrangimento diuturno na base das escolas. Não porque o gestor escolar seja o único responsável por qualquer deficiência. Repito, não é o gestor escolar na maior parte das vezes. Mas, assim, em 12 anos eu já vi a mudança de mentalidade na minha própria casa. Percebem? Isso é muito bonito. A gente já está em movimento. Eu faço esse depoimento favorável para que vocês percebam que já há uma tendência. A Tricom tem um esforço imenso nesse sentido, a ideia de índice de efetividade na gestão municipal também. Eu não sou uma pessimista, embora os tempos, por vezes, nos deixem prostrados. E aí, exatamente, me permita, eu me excedo, né? Mas uma das frases mais bonitas que o professor Celso Campilongo, até diretor da Faculdade de Direito da USP, fala, é que a gente tem mania de achar que a lei é uma varinha de condão que resolve tudo de uma vez por todas, milagrosamente. Celso Campilongo, professor de Sociologia Jurídica, dizia: não, a lei não é varinha de condão. A lei é bengala de cego, que vai testando às escuras, a cada passo, os limites da convivência possível. A gente também tem que ter um quê de humildade de somar no processo de construção do cumprimento da lei que a gente quer, de fato, tirar do papel. Não tem lei que se auto-aplique, somos nós que a executamos. Uma possível causa do insucesso, a segunda pergunta, uma possível causa do insucesso do PNE é o uso equivocado dos recursos financeiros? Sim. Essa talvez tenha sido a minha grande tese. Sobre o impacto da oferta de creche, sua fala é cirúrgica. Obrigada. Eu realmente me preocupo muito, sobretudo com essa oferta na primeira infância, em horário integral. Pois até para que os pais possam trabalhar, sim, sequer é uma questão de equidade de gênero. O debate de proteção à mulher em primeiro nível passa pela oferta das creches, mas é um direito fundamental da criança. Não nos confundamos também nisso. Trabalhar, e principalmente a mulher, é necessário ter onde deixar os filhos, sim, sem dúvida. Eu concordo, agradeço as perguntas, já me excedi um pouco no tempo, mas reitero o quão honrada eu sinto de estar aqui no Tribunal de Contas do Distrito Federal, neste momento do debate do PNE, do próximo PNE, de rediscussão dos PIS, para a gente pensar a auditoria do financiamento da educação
em prol do cumprimento tempestivo do planejamento educacional. É disso que se trata e foi essa a minha mensagem. Espero que vocês aproveitem, se couber, na medida do possível. Obrigada mais uma vez.